Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um vivo aqui via LinkedIn. Hoje nós estamos transmitindo pelo Facebook e também pelo Twitter. Hoje o nosso convidado é o professor Cícero, um grande amigo nosso aí de... Quantos anos, professor? Mais de 30 anos, né? Vários anos. Vários anos, né? Nós nos Vários formamos anos. juntos. Meu nome é José Roberto. Eu sou formado em administração. Para aquelas pessoas com deficiência, eu estou vestindo uma camisa de manga curta azul. Estou em casa, no escritório, olhos verdes. E hoje a gente está fazendo uma live para falar sobre cibersegurança, né? Que é um dos 9 pilares da indústria 4.0, a quarta revolução industrial. E o nosso convidado de hoje, ele vai falar justamente desse ponto super importante, né? Que é a segurança da informação, né? Hoje a gente ouve falar nos noticiários aí de fraudes, de informações que vão parar na internet indevidamente. E por ser um assunto super sensível, né, importante, né, as pessoas saberem a respeito de segurança, tantas pessoas como as empresas, nós trouxemos hoje aqui o professor Cícero, né, que é da Academia de Polícia. Ele vai se apresentar para fazer uma apresentação para nós e dar algumas dicas importantes, né, de como se prevenir, né, e combater os crimes cibernéticos. Fique à vontade, professor. Boa noite a todos e a todas. Conforme meu colega e mediador Zé Roberto comentou, meu nome é Cícero Floriano, né? Para o público PCD, eu estou fazendo agora, nesse momento, minha descrição física. Eu sou branco, de cabelos encaracolados, de olhos claros. Estou com óculos de grau, com armação escura, vestindo um blazer com a blusa por baixo de gola alta, né? Também escura. Estou também no escritório de casa e hoje o nosso encontro é para fazer uma apresentação de 30 a 35 minutos a respeito do ambiente de cibersegurança, tanto no âmbito de pessoa física como pessoa jurídica, de instituições públicas e privadas. E é um encontro para ter um debate, abrir a perguntas, principalmente, que é o que mais interessa para o público, né? E com isso a gente quer desmistificar algumas coisas e falar a respeito do cenário atual e o que vem por aí, né? Com relação à cibersegurança. A qualquer momento da apresentação, caso queiram, podem fazer pedido de fala, fazer perguntas, a gente dá uma parada, explica cada item pontualmente e dá continuidade às perguntas. Vou deixar meus contatos à disposição do público que tiver interesse em dar continuidade a essas palestras e também contatos futuros, né? Bem, o meu currículo é acadêmico, de formação em tecnologia nos anos 90, com a Faculdade de Associadas de São Paulo, a FASP. Foi o primeiro curso de análise de sistemas do país, aqui em São Paulo principalmente, em que a gente trabalhava com tecnologia, ainda regido por uma legislação da Secretaria Especial de Informática, né, que acabou com o governo Collor e abriram um mercado nacional para novas aquisições de hardware e software. Posteriormente, eu fiz outra graduação em Direito e entrei para a Polícia Civil de São Paulo e lá fiz um outro concurso interno que comecei a ministrar aulas na Academia de Polícia Civil de São Paulo. A academia é dividida basicamente em 3 secretarias, que é a Secretaria de Concursos Públicos, para o ingresso de novos profissionais, Secretaria de Curso de Formação, que forma os policiais que estão entrando, e a Secretaria de Cursos Complementares e Cursos Especiais. E eu ministro aula nessas 3 secretarias. Com isso, a gente conseguiu uma experiência trabalhando no Departamento de Tecnologia e de Informação da Polícia. E hoje a Polícia Civil de São Paulo, ela tem, dentro da sua estrutura,
no Departamento de Combate ao Crime Organizado, que é o DEIC, ela tem uma divisão específica de cybercrimes, né? Que combate os crimes digitais de uma maneira geral. Eu trouxe uma pequena apresentação a respeito da nossa temática, né? E a qualquer momento vocês podem participar, né? Basta pedir a palavra aí ou fazer a pergunta no chat. E vou fazer aqui a exposição rapidamente. Posteriormente, eu vou dar umas dicas, né? Que são dicas importantes para o nosso dia a dia, tanto do ponto de vista dos seus dados pessoais, particulares e profissionais também. E são dicas super importantes aí com relação aos principais incidentes e delitos na área de digital. Ok? Correto, Zé Roberto? Podemos seguir? Ok, podemos, à vontade. Perfeito. Eu vou aqui compartilhar aqui nossa apresentação. Peço para que o Zé Roberto veja se está em tamanho adequado aí, formato. Eu só preciso Correto? colocar no modo de apresentação. Eu coloquei, né? Então, vamos colocar novamente aqui. Vamos lá. Compartilhou agora? Só um minuto. Está visível? Ainda não. Ainda não? Ele tem um delay aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui a janela. Compartilhar. Ok? Eu acho que vai. Maravilha. Então, aqui meu nome, né? Cícero Floriano, professor de Polícia Civil de São Paulo. Então, eu vou falar um pouco sobre o cenário atual. A legislação também, né? A legislação pertinente, que é um pouco da Constituição Federal, com relação à proteção e privacidade dos dados, Código Penal, com relação a delitos de crimes, né? Código Civil, para você se reportar a danos que você venha a ter, indenizações, Código do Consumidor, e o mais importante que eu vou destacar é o Marco Civil da Internet e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Que rege agora a normativa do uso dos dados, tanto de pessoa física como jurídica, e a responsabilidade das empresas que detêm ou vão manipular, usar essas informações. Os principais ataques, nós vamos falar também, e os principais defesas e medidas preventivas com relação aos ataques. Bom, o cenário atual... Professor, desculpa te interromper. Coloca em modo de apresentação, por favor, só para ficar na tela inteira, por favor. Eu coloquei, mas ela não está aparecendo, né? Bom, então podemos seguir assim mesmo. Não. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Vou tentar de novo aqui, ó. Apareceu? Não, você deu um zoom aí, mas tudo bem. Pode continuar. Espera só um pouquinho, então. Deixa eu ver aqui, ó, se é esse modo de exibição, leitura, não é? Aí. Só me fala. Aí, tá ótimo. Ficou a tela cheia agora. Beleza. Bom, então, voltando, vamos falar um pouco sobre o cenário atual, questão da legislação pertinente, os principais ataques e as medidas de defesa e de proteção, né? E em medidas de proteção, nós vamos falar sobre os antivírus, a certificação digital, a criptografia e a biometria, né? Os antivírus já são populares, né? Você veja que a toda hora você tem que fazer a atualização do antivírus, tem que manter seus dispositivos de multimídia, né, atualizados, mas isso não é o suficiente. Nós agora nós vamos ser
praticamente, entre aspas, forçado a ter uma certificação digital, né? E com isso nós vamos ter aí a Receita Federal, por exemplo, ela vai exigir que você faça a transmissão do seu imposto de renda através de certificação digital, o que hoje já é feito pelas pessoas jurídicas, né? E isso vai passar a ser uma normativa também para a pessoa física, né? A Receita Federal já tem essa previsão. A criptografia, que é uma segurança de uma chave de um algoritmo, né? Com chave primária e secundária. E a biometria, que é um tipo de segurança que você vai fazer não mais como um log digitado no seu terminal, no seu smartphone, mas você vai ter que fazer através da sua digital, a íris do olho e por aí afora, né? Então, vamos lá. Bom, o cenário atual, a gente sabe que as ameaças cibernéticas são um dos maiores problemas enfrentados pelas indústrias, pelas empresas, pelos profissionais no dia a dia de trabalho. São situações em que vocês são potenciais vítimas, todos nós, né? Não existe aí no mercado um ambiente ou um sistema 100% seguro com relação aos dados. A toda hora você tem que estar tendo cuidado de passar antivírus nos seus dispositivos, atualização de antivírus, instalação de certificação digital, chave de criptografia, conforme nós falamos. E é o que mais demanda hoje nas empresas e nas corporações, é o investimento em tecnologia da informação e a proteção desses dados. E não é suficiente apenas isso. O elo mais fraco dessa linha de informações são os usuários finais. Então, é necessário manter sempre uma política de educação preventiva com relação ao seu público, né? Então, isso é super importante. Aqui eu falo um pouco sobre o Marco Civil da Internet, né? Que é uma legislação federal, a Lei 12.965 de 2014, que regulamentou o uso da internet no Brasil, estabelecendo alguns princípios e garantias, direitos e deveres a serem observados pelos provedores e usuários de serviço de internet. Porque, como todos já sabem, a internet não é um ambiente sem dono, né? Não é que tudo eu posso fazer na internet e não gera consequências. Geram consequências, sim, né? E considerando os meios midiáticos como a constituição da internet, o Marco Civil buscou disciplinar toda a matéria existente sobre o uso da rede no território nacional a partir de princípios como a neutralidade, privacidade e liberdade de expressão. Esse texto legal ele tem 32 artigos divididos em 5 capítulos. Né? Um primeiro capítulo fala sobre os princípios a serem observados no uso da internet por todos os agentes envolvidos. Né? Ele regulamenta a responsabilidade e os direitos tanto do usuário final quanto dos provedores de internet e assim sucessivamente. Os direitos e garantias dos usuários é um segundo capítulo. O terceiro capítulo fala da provisão de conexão e de aplicações da internet. O quinto capítulo é a atuação e responsabilidade do poder público e as disposições gerais. Esse é um texto legal, que foi o primeiro texto, vamos dizer assim, específico sobre internet. Até então, nós não tínhamos um texto dessa natureza aqui no Brasil. Posteriormente, e mais recentemente também, foi criado a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018. Após mais de 8 anos de debate no Congresso Nacional e com base numa legislação de proteção de dados da União Europeia, foi sancionado em 14 de agosto de 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira.
e o prazo para adequação se encerrou, se estabeleceu 16 de fevereiro de 2020. Então, é uma legislação muito recente, e ela é muito moderna e se propõe a fazer uma regulamentação sobre o uso e o tratamento de dados pessoais nos meios digitais. Tanto o uso e o tratamento desses dados de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, né? E o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, estabelecendo regras, limites das empresas, responsabilidades, coleta e armazenamento de dados, tratamento e compartilhamento de dados. Então, ele é um texto legal que estabelece as regras e os parâmetros de uso de dados, a sua tramitação na rede e o seu armazenamento. Então, ele traz aqui as responsabilidades de cada ator dentro desse universo midiático, tá? Aqui é um pouquinho sobre a indústria 4G, né, que é 4.0, que é a tecnologia e a revolução dentro do âmbito industrial, né? Isso aqui é um outro tipo de... Bom, aqui eu trago alguns riscos e ameaças que mais acontecem no âmbito da internet, no mundo digital, que são furto de propriedade intelectual, furto de dados comerciais sensíveis, né, ou de negociações, paralisação de serviços prestados ou negócios e exploração das informações sobre falha de segurança em terceiros ou filiais ou membros de cadeias de produção, não só de produção industrial, mas produção de conhecimento, no Brasil ou fora dele, tá? Há alguns dispositivos ou metodologias de segurança sempre vão se ater e demandar a criação de um grupo de trabalho de segurança cibernética, né? Esse grupo de trabalho de segurança cibernética ele tem que estar dentro da sua instituição, seja ela pública ou privada, para ter como objetivo a segurança do ambiente de trabalho, né? Ele é que vai determinar algumas ações e priorizar a segurança da informação, né? Gerando algumas metodologias de preservação dessa segurança, como, por exemplo, a conscientização e educação do uso da informação, né? Saber a importância do uso da informação e não subestimar o acesso ou subestimar o uso indiscriminado da informação pelos usuários finais. Estabelece também regras de trabalho remoto, se a instituição tiver esse tipo de possibilidade, que hoje é muito comum, em virtude da pandemia, muitas das empresas, instituições têm trabalhos remotos, né, que agora passou a ser uma realidade, isso tem que ser monitorado e tratado, né? Gerenciamento de incidentes... Professor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, desculpe te interromper. Pois não? Com relação a esse item aí, eu entendo que é super importante. Por exemplo, hoje eu trabalho 100% remoto, né? O que a empresa, que tipo de instrução a empresa deveria passar, né, para que possa ser mais seguro acessar o ambiente dela e o meu trabalho eventualmente com fornecedores, dentro de um projeto? Que tipo de direcionamento a empresa deveria passar ou as empresas deveriam passar? Antes de mais nada, ela tem que monitorar o seu acesso através de dispositivos de segurança, com firewall, softwares específicos, e também recomendar para você fazer, antes de fazer esse acesso, fazer uma varredura no seu equipamento, seja ele no smartphone, no notebook ou no desktop. Ela tem que indicar para você algumas ferramentas que você tem que instalar na sua máquina para não sofrer um ataque. Ou sofrendo um ataque, você tem a proteção
para não haver uma invasão à rede da empresa, da instituição, através da sua máquina. Entendi. Sua máquina, o seu dispositivo, passa a ser uma porta de entrada. Perfeito? Perfeito. Então, com isso, ela tem que falar assim: olha, você vai usar um acesso específico, que é monitorado, e você, antes disso, tem que passar algumas ferramentas, instalar algumas ferramentas de proteção na sua máquina, no seu dispositivo de conexão, para que ele não seja uma porta de entrada para um invasor. Né? Perfeito? Ok. Muito obrigado. Beleza. Os incidentes, eles têm que ser tratados de uma maneira, de metodologia, da seguinte maneira: você vai detectar um incidente, vai sanar ou minimizar o efeito dele e registrar isso em alguns órgãos importantes, como o Comitê Gestor de Internet do Brasil, o CERT, que faz parte desse grupo. Você tem que trabalhar essas situações como um aprendizado de que você tem essa vulnerabilidade, você tem que tratar ela para que ela não se repita, tá certo? Ok. Gerir os riscos da informação, né? Você tem que estabelecer uma estrutura de governança eficiente, né, do volume que o risco pode causar, né? E com isso você tem que ter uma estratégia de governança para não ter um impacto tão grande dentro da sua instituição quando acontece um incidente. Você tem que combater ele na hora e sanar aquele problema, que ele não se torne uma coisa descontrolada dentro do seu ambiente de TI, para que comprometa toda a estrutura de informação da instituição. Criar privilégios de acesso, vamos dizer assim, gerir privilégios de acesso, estabelecendo os níveis de acesso, quem pode acessar o quê dentro da estrutura. Controle de mídias removíveis, né? Pendrives, HDs externas, esse tipo de coisa. Monitoramento constante da rede, né? A política de monitoramento. E todas essas etapas e atividades elas têm que ser constantes e mantidas por esse grupo de cibersegurança dentro da instituição. Configurações de segurança permanentes, tá certo? Proteção contra malware, né? Proteção contra programas maliciosos, né? Você tem que manter o seu negócio protegido. A segurança na sua rede interna. Essa sua rede ela vai ter certamente acessos externos, né? Eles têm que ser controlados para evitar a invasão e a evasão de dados. Hoje existe um conceito muito importante de inteligência que antigamente, né, até um tempo atrás, era apenas pertinente a órgãos de governo, né, inteligência de Estado. Hoje a inteligência ela está no comércio, inteligência da informação ela está na indústria. Então você tem que ter aí no seu grupo uma estratégia de inteligência, que é defender as suas informações e produzir informações dentro da inteligência, e você tem que ter uma contra-inteligência que proteja esses dados de invasão ou evasão desses dados. Tá Uma certo? pergunta, Das professor. informações. Com relação a Opa, esse grupo de cibersegurança, isso aqui é uma recomendação ou vai passar a ser uma obrigatoriedade a partir da LGPD? olha, as empresas de médio e grande porte, elas têm esse grupo, mas hoje com uma característica mais de estrutura de apoio e não como de um órgão essencial. Então, muitas das empresas conhecidíssimas, não vamos falar aqui em nome de empresas por uma questão ética, mas muitas sofrem ataques, preferem tratar esse ataque posteriormente, não tem uma ação proativa de prevenção e só vai pensar na segurança depois do ataque. Aí é que ela vai perceber o quanto está vulnerável. Então, ela primeiro age
de uma maneira posterior ao ataque e não faz uma prevenção, e também não procura divulgar e não procura falar, olha, tivemos um ataque, resolvemos o problema. Ela prefere tratar isso internamente para que não tenha aí um prejuízo da sua imagem no mercado. Mas a realidade, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar numa palestra, num workshop, em que uma instituição bancária, eu fiz um levantamento, ela foi uma das maiores instituições atacadas no mundo. Mesmo assim, ela é uma das instituições mais seguras. Ela sofreu vários ataques, ela desenvolveu um grupo de cybercrimes, ou melhor, de cibersegurança, para se defender, e ela provou para o mercado que ela, apesar de ser uma das instituições financeiras mais atacadas no mundo, ela é uma das mais seguras, porque o impacto dessas tentativas não causou tanto prejuízo quanto aos seus concorrentes que tiveram ataques similares, né? Então, essa é uma das preocupações. Então, a criação do grupo, respondendo sua pergunta, hoje é uma questão crucial. Se você não quer ter um prejuízo incalculável de recuperação de dados, de sequestro de dados, você tem que manter esse grupo constantemente. Tá certo? Ok. Só uma curiosidade. Imagine que seja o segmento bancário, mas qual que é o segmento que mais investe nesse tipo de segurança? É o bancário, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, é o bancário. Você vê muitos incidentes financeiros, mas é sempre na ponta, é no usuário, é no correntista. Esse está sempre vulnerável. Mas a instituição, você invadir uma planta de TI, um parque de informações de um banco de grande porte, é muito difícil, é muito complicado, é dificílimo. Eles têm uma segurança enorme. O que acontece são invasões em terminais bancários de autosserviço, em correntistas e por aí afora, né? O segundo grupo que eu acho que está crescendo muito na preocupação com segurança é o mercado, o comércio eletrônico. O comércio eletrônico está se preocupando muito, porque o volume de transações de faturamento já está em 30% do resultado das empresas de comércio eletrônico, respondem por 30% do faturamento e do resultado anual dessas empresas. Também tivemos um caso, né, de uma empresa grande na área de comércio eletrônico que teve seus dados sequestrados. Ela optou em pagar o sequestro e não se preocupou em fazer as recomendações de praxe. Hoje ela está correndo para se atualizar com relação a isso. Ela está se modernizando e criando um grupo de segurança interno, né? Coisa que ela não tinha. Com a vulnerabilidade, ela pagou um valor alto pelo resgate dos dados, né? Senhas de servidores, de bancos de dados e etc. E isso provou para o mercado que essas grandes redes têm pontos vulneráveis, que estão sendo revistos agora em termos de conceito em segurança E digital. eu entendo que essa preocupação é natural, né? Só para esclarecer, porque eu entendo que possa ter pessoas aqui que não são da área de TI, tá? TI significa tecnologia da informação. Mas eu entendo que seja natural, né, essa preocupação com os e-commerce, né, professor? Porque, eventualmente, quando você vai fazer uma compra, você digita lá o seu cartão de crédito, ou pode digitar uma senha, né? E, eventualmente, isso pode cair em mãos erradas aí, e tanto a instituição que está vendendo quanto quem está comprando pode levar algum tipo de prejuízo, né? Exatamente, né? Se você for pensar nesse tipo de fraude, eles têm lá o Keylogger, que é um programinha que os hackers costumam instalar nos navegadores.
Aí, quando você baixa lá, vem um cookie, que é um arquivinho que faz uma atualização dessas navegações, e ali ele pode colocar um keylogger, que ele captura tudo que você está digitando, né? Por isso que hoje a tendência é criptografia, né? Certificação digital e biometria. Não mais você digitar o seu login, o seu acesso a qualquer tipo de transação através do teclado normalmente, que eles conseguem capturar esses dados, né? Só Ok? mais uma pergunta. É. Hoje é comum, né, a gente navegar em vários sites e aparecer uma barrinha lá perguntando a respeito de cookies, né? Então, às vezes aparece uma opção lá, aceitar todos ou ver as opções de aceite, alguma coisa assim. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter com isso? É seguro, não é? Porque eu mesmo fico receoso, às vezes, de dar um aceite lá, não sei o que está acontecendo por trás daquele aceite, né? Bom, normalmente quando você está num browser, você está num navegador, quando você digita lá o seu botão direito nele, ele vem uma série de opções. E ali vem a opção de propriedades, né? Nessas propriedades, ele vai mostrar se aquele site tem certificação. Porque não basta você ver lá, por exemplo, eu te mandar um malware, né? Para fazer uma pescaria, que chamam de phishing, para pescar você. Eu mando para você, aí você acha que está no seu banco. Ah, eu acho que eu estou no meu home bank aqui, no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Aí tem lá site seguro, tem o cadeadozinho, tem todos esses dispositivos, mas isso aí pode ser mascarado. O que define que o seu navegador é realmente seguro é saber se ele tem uma certificação. Então, quando você for navegar, ele vai mostrar nessas propriedades lá, certificação. Esse navegador, esse site possui uma certificação assim, assim, assado, e mostra a chave de segurança desse navegador. É uma das maneiras, uma maneira simples de você verificar antes de entrar, principalmente com relação a home bank, principalmente quando você vai colocar alguma informação de RG, CPF, algum dado importante, que isso pode cair em mãos erradas. Eu vou dar uma dica logo mais de um dispositivo na área financeira que chama retrator. O retrator é um dispositivo que foi criado, exigido pelo Banco Central, que todos os bancos têm. Quando você está no seu aplicativo, lá no seu app do seu banco, no seu smartphone, você consegue entrar nessa opção para saber o que já foi usado com relação ao seu CPF. Se foi feito empréstimo, se foi feita abertura de conta bancária, ali você tem como identificar. Porque recentemente o Brasil teve o vazamento de mais de 230 milhões de informações de pessoas, né? De dados, de CPF, RG, foram hackeados. Mais de 230 milhões de pessoas tiveram os dados hackeados. Algumas tiveram prejuízos, né? Outras não tiveram esse prejuízo, mas são dados que foram vendidos aí no mercado através da Deep Web ou da Dark Web, que é uma internet mais profunda, mais difícil de você rastrear, que ali se escondem, né? Foi criada para o bem, a Deep Web foi criada para o bem, ela é muito mais rápida, né? Só que ela tem uma estrutura diferente da nossa internet do dia a dia. A estrutura dela é de outra maneira, não é indexável, a gente não consegue fazer uma investigação, uma busca, uma perícia com facilidade como você faz na internet padrão, né? Mas eu mostro logo mais essa dica, tá? Okay. Bom, aqui é um roteiro de prevenção. Nesse roteiro de prevenção, eu trago aqui umas dicas que são principalmente com relação ao seguinte:
você se proteger de vazamento de dados do seu RG, seu CPF, seu e-mail, número de celular, número de telefone residencial, que é esse o mercado criminoso. O mercado criminoso costuma se fazer disso para ganhar dinheiro, né? A venda desses dados. Você tem aqui no WhatsApp, você tem a dupla, né? A dupla segurança, de colocação de senha de segurança. Quando você vai lá nas configurações do seu WhatsApp, ele tem um item lá de segurança. Quando você entra ali, ele fala assim: cadastre uma segunda senha de acesso. Aí você vai ter a dupla senha. Com essa dupla senha, evita aqueles casos de você ter o seu WhatsApp hackeado. Né? Quantas vezes você já não recebeu mensagem de pessoas que você conhece que tiveram o seu WhatsApp hackeado e o criminoso se passa por você e pede auxílio financeiro, pede depósito bancário, mas não é a pessoa. É o cara que se apropriou do WhatsApp que tem uma dupla segurança ausente, aí ele faz esse pedido para você. Esse é o grande problema. Então, a dupla segurança no WhatsApp é fundamental. Aqui é o que eu falei para vocês. Ó. Nesse site aqui do Banco Central, tem o registrato.bcb.gov.br. Isso aqui é o seguinte: toda transação financeira que você faz em ordem bancária, geração de boleto, empréstimo, compra de imóvel, abertura de conta, é registrado na base do Banco Central. E se você entrar no seu aplicativo, tem lá esse dispositivo. Esse dispositivo, ele te traz, não sei se está visível para vocês, né? Está visível aí, mediador? Não, não. Você só clicou no link, né? Mas ele não, você está tentando abrir o site? Isso, eu abri o site aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Interessante isso. O nosso amigo Júlio César Baida está com a gente aqui. Olha que legal. Boa noite, Rapaz, Júlio Júlio César. César é um grande amigo. O Júlio é um grande amigo meu. Eu tenho muita saudade dele. Muito obrigado pela participação, Júlio. O Júlio também atua na área aí ele é um operador do direito, né? Ele é um operador também na área que a gente trabalha. Ele é um cara super 10, um cara que está há muitos anos aí com a gente. Eu agradeço muito a sua participação, Baida. Um forte abraço para você. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o site do Registrato, pelo menos para a gente compartilhar aqui a tela. Aqui. Compartilhei? Compartilhou. Consegue ver? Sim. Isso. Então, ó, o Registrato, ele te mostra os seus empréstimos, banco onde você possui conta, chave Pix, operações de câmbio realizadas e mais. Essa é a sua segurança em saber se alguém está usando seus dados indevidamente. Os bancos têm esse serviço e eles reportam essas informações para o Banco Central do Brasil. Tá bom? Então, registrato.bcb.gov.br/registrato. Professor, Ok? só uma pergunta aqui. Eu, recentemente, aí, eu não lembro qual era o nome do... surgiu uma notícia aí que você poderia pegar algum dinheiro aí que, eventualmente, um banco não corrigiu. Eu não lembro exatamente o que é. Eu acabei resgatando um dinheiro, não era uma quantia muito grande, através de um banco que eu tinha. E para eu poder acessar, eu acessei por esse Gov aqui. Ele tem lá, acho que se não me engano, é bronze, prata ou ouro. Para você poder se habilitar a receber aquele dinheiro,
você teria que ter, no mínimo, prata ou bronze. E aí tinha alguns níveis, né, de segurança. Tinha biometria, tinha carteira de identidade, tinha CNH. Você conhece esse processo, não? O governo federal ele criou uma conta chamada GovBR. Quando você se cadastra nessa conta, todas as transações que você vai fazer com o governo, ela tem lá uma segurança. Recentemente, de cunhos sociais, né, bolsas em valores, né, de cunho social, que foram fraudadas, né? Foram fraudadas essas contas. Essa que você está falando foi, vamos dizer assim, saldos do PIS e do PASEP, valores de correções que os bancos têm com relação ao correntista. Todas essas transações, elas estavam com uma certa vulnerabilidade. O governo começou a desenvolver sistemas de segurança para que o usuário final, novamente o usuário final, né, que é a ponta mais insegura, mais vulnerável, ele não sofra fraude. Agora estão pagando o quê? O fundo de garantia, valores residuais de fundo de garantia. Então, o governo criou esses níveis de acesso por certificação digital, por biometria, que é o bronze que eles criaram para você ter mais segurança nas transações. É essa política que o governo está fazendo, né? De segurança dos dados. Porque você veja aqui, você tem transações aqui de PIX, né? Abertura de contas, empréstimo, operações de câmbio. Tudo isso requer uma segurança na base, né? Entendeu? Perfeito. Ok. Então, o registrato é isso. Não sei se eu voltei aqui na nossa apresentação. Voltei? Ainda não. Não? Deixa eu compartilhar novamente. Vamos lá. Aqui, deixa eu acessar novamente aqui. Vamos lá. Janelinha novamente. E agora? Ok? Lá vai. Foi de novo. Vai. Pronto. Tá. Outro site importante aqui é com relação ao cadastro pré. O cadastropré.com.br é um site que você verifica os celulares que estão registrados no seu CPF. A Anatel exigiu das operadoras o cadastro ou a atualização dos cadastros dos celulares. Por conta de fraudes, furtos, roubos, etc., você tem aí o risco de ter o seu CPF usado para comprar um chip novo, né? Nesse cadastro, você digita lá o seu CPF e quando você entra, você verifica o número de celulares que estão naquele CPF. Eu, por exemplo, eu tenho 2 números de celulares distintos de uma mesma operadora. Se a minha operadora é X e lá aparece uma operadora Y, é sinal que alguém cometeu alguma fraude comprando um chip com o meu número de CPF. Então, eu tenho que reportar isso na Delegacia de Crimes Eletrônicos e fazer um boletim de ocorrência. Perfeito? Okay. Aqui, ó, nós temos uma cartilha e um site também importante. Eu vou abrir aqui rapidamente. Deixa eu voltar aqui. Aqui é a cartilha do CERT, que nós temos um comitê gestor de internet no Brasil, né? E o CERT é um dos grupos que estão dentro do conselho, do comitê gestor. Eu vou compartilhar aqui, que eu acho que não compartilhou. Não. Eu vou mostrar para vocês que interessante aqui, ó. E são procedimentos que você pode fazer assim na sua vida pessoal, mesmo profissional. Está compartilhado?
Agora sim. Compartilha. Tá. Então, aqui, o CERT, ele desenvolve aqui, ó, fascículos de boatos, os fake news, os códigos maliciosos, segurança no comércio eletrônico, segurança no seu desktop, no seu computador pessoal, dispositivos móveis, segurança nos smartphones, internet bank, né? Aquilo que nós falamos, ó, da dupla criação de verificação de senhas, vazamento de dados, cuidados com senhas, cuidado nas redes sociais, cuidados em redes físicas corporativas, proteção de dados, privacidade. São cartilhas que te orientam, te dão um norte para o que você tem que fazer para se prevenir, né? Naquele grupo de trabalho de cibersegurança, todos esses itens são exaustivamente trabalhados e mantidos em atualização. O grupo de cibersegurança também tem que ter uma equipe lá de 2, 3 profissionais, pelo menos, que façam pesquisas e atualizações de conhecimento das novas ferramentas, né? Nós estamos entrando num ambiente agora de metadados, né? Nós estamos entrando em realidade virtual. Então, a gente tem que ter um grupo de profissionais que faça atualização e conheça todas essas novas ferramentas, as suas vantagens, as suas vulnerabilidades, o que é importante você conhecer da ferramenta nova para que ela faça parte do seu universo corporativo, para que ela não traga uma insegurança ou traga um possível vazamento de dados, uma porta de vazamento de dados e por aí afora. Então, esse aqui é um roteiro importantíssimo de manter, tá certo? Dentro da sua empresa, dentro da sua vida pessoal também é importante, tá certo? Perfeito. Isso é fundamental. Vamos lá. Eu quero fazer aqui também, quero mostrar para vocês agora um material que foi desenvolvido pela Divisão de Combate aos Crimes Cibernéticos em São Paulo, por conta do volume dos tipos de crimes, as modalidades. Então, eles criaram um tutorial simples, né? Um tutorial que mostra como que você tem que se prevenir do que vem acontecendo. Então, é um PDFzinho que eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente abrir para perguntas. Então, eu vou mostrar aqui para você, ó. Deixa eu abrir aqui. É uma cartilha, né? Que você deve fazer se você for vítima de um crime eletrônico. Lembrando que São Paulo tem a delegacia eletrônica, né? Onde você registra um determinado delito. A Delegacia Eletrônica de São Paulo, ela já foi recorde no Guinness, né? E é a maior delegacia eletrônica do mundo. É a maior delegacia eletrônica do mundo. Beleza. Né? E ela tem lá um atendimento 24 horas online, né? Quando da inauguração da delegacia eletrônica, tivemos. Opa! Deixa eu achar aqui o José Roberto, achei. Só me confirma se está na tela. Está compartilhado? Espera aí. Sim? Ok? Oi. Tá. A delegacia eletrônica, no seu início, lá no início dos anos 2000, ela começou bem timidamente, com 100 mil ocorrências, 300 mil, 500 mil, agora passam de milhões de ocorrências por ano, milhões de ocorrências. Todo ano tem um recorde de registro, e existe uma equipe que faz o acompanhamento desse registro, encaminha para as delegacias
especializadas que vão fazer a apuração, e a partir desse trabalho foi desenvolvido aqui, ó, perguntas e respostas com relação aos delitos praticados pelos meios eletrônicos, né? Olha só. Vamos trazer aqui, ó, clonagem do WhatsApp, que nós acabamos de falar, né? Quando você não tem o duplo grau de segurança no seu celular, duplo grau de senha, você está passível de ser furtado ou ter sua informação furtada, tá certo? Então precisa criar isso. Como evitar o golpe? Ativar essa dupla senha de segurança, tá certo? Em caso de você ser vítima dessa clonagem, você tem que reportar isso para a delegacia eletrônica, né? Entrar em contato com o WhatsApp, informar lá no WhatsApp, no suporte do WhatsApp, você vai informar que teve sua conta hackeada. Tem lá já um protocolo com relação aos aplicativos que foi feito junto à polícia, de você reportar essa informação para desativar a conta. E aí você vai reativar a sua conta posteriormente para se ver livre desse criminoso, tá certo? Perfeito. A vítima, que foi quem fez o pagamento, né? Então, boleto falso é outro tipo de golpe também, né? Que é muito comum. Você recebe lá um boleto que, olha, é o boleto para pagar determinada conta, um boleto para pagar o que já não é mais, né? O IPVA, já não é mais, é tudo eletrônico, mas você tem que também reportar esse delito para a delegacia eletrônica e lá vai ser distribuído para as equipes de quem deve fazer a apuração. Todos esses delitos foram fraudes constantes e habituais dentro do ambiente digital. Fraudes bancárias também, ó, falso funcionário ou falsa central de atendimento, que são aqueles chamados que você recebe e o cara se passando por uma instituição bancária, uma instituição financeira. Falso motoboy, são esses delitos os mais comuns. O phishing é aquela engenharia social que os criminosos usam no ambiente digital de fazer pescaria através de links falsos, né? Através de e-mail, através de sites que eles falsificam. O site é um site que você pensa que você está dentro do seu banco, mas não está. E ali ele captura seus dados dentro da rede. Esses tipos de delitos têm que ser reportados para a delegacia eletrônica, né? Para que você também tenha o ressarcimento junto à instituição financeira, que aí você tem duas vítimas, você, né, diretamente, e também o banco, porque o banco teve lá um criminoso se passando como correntista, como cliente, e assim sucessivamente. Sites de comércio eletrônico são fraudados, é de conhecimento aqui que o comércio eletrônico, né, teve um gigante crescimento nos últimos 3 anos, né, por conta da pandemia. Então, eles hoje estão se modernizando no âmbito de segurança digital, criando grupos de segurança digital por conta do número de fraude. O cara copia um determinado site de uma loja de rede, uma grande rede de loja, se passando por essa rede, faz transações financeiras e comerciais, né? E quando de repente você vai saber que não tem nenhum eletrodoméstico que vai chegar na sua casa, não tem nenhum tênis que você comprou que vai chegar na sua casa, você foi vítima, e a empresa, por sua vez, também foi vítima, né? A empresa também. São golpes que são investigados, são golpes que são rastreados, né? Às vezes você precisa de trabalho conjunto em todo o território nacional, ou até mesmo com participação internacional, com
de protocolos internacionais junto à Polícia Federal e por aí afora para poder desvendar esse tipo de delito, né? Via de regra, ou de tempos em tempos, a gente vê a Polícia Federal atuando muito com relação a crimes transnacionais, né? Pedofilia, principalmente, a Polícia Federal sempre está fazendo operações no combate à pedofilia, né? E tem um âmbito internacional, não tem fronteira isso, né? E eu acho que a maior parte dos delitos foram reportados aqui. Golpe de falso leilão ou falso empréstimo também é muito comum, né? Você vai participar de um leilão de um veículo, quando você for ver, você arrematou um lote e não existe lote nenhum, não existe empresa nenhuma, não existe o produto algum que foi feito o leilão, tá? Então, a delegacia eletrônica tem lá como você... Crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia, difamação feito pelas redes. Isso também é muito comum e também você tem que reportar para a delegacia eletrônica, ok? Sequestro de dados, né? Que a gente comentou. Recentemente tivemos uma grande rede de lojas que teve o sequestro dos seus dados e, por uma razão ou outra, ela entendeu que iria pagar esse resgate. Então, ela pagou pelo resgate da sua senha, do seu banco de dados, para poder se ver livre do criminoso. Ela achou que o prejuízo seria menor pagando esse resgate de dados, coisa que não é legal, não é o praxe. Você tem que fazer a denúncia, você tem que pedir auxílio das autoridades para poder combater esse tipo de crime. Outro tipo de golpe muito comum que gera, né, prejuízos enormes aí do ponto de vista pessoal, e até mesmo assassinatos, são aqueles golpes em sites de relacionamento. Os criminosos se passando por alguma pessoa e começam um relacionamento amoroso, faz um avatar, um perfil falso e convence a outra pessoa a se encontrar com ela em determinado endereço, e quando você chega lá, na verdade, não é aquela pessoa que você está imaginando, e sim um sequestro e uma coisa mais complicada. Então, tem que ter um cuidado super grande com isso. Está muito, muito, muito frequente nas redes, né? Que as pessoas precisam se relacionar e, nisso, os criminosos estão tendo oportunidade de cometer crimes. E você tem também aquela situação de sextorção, que o camarada pega as imagens, vídeos íntimos da pessoa e cobra da pessoa um dinheiro para devolver essas imagens, ou por motivo de vingança, ele coloca isso nas redes, né? Isso daí é um crime também, né? São golpes de âmbito do foro íntimo, que as pessoas se sentem constrangidas de registrar ou reportar às autoridades, mas isso tem que ser combatido. O Pix, né, que é muito comum, os golpes de Pix, e recentemente o Pix colocou lá um limite, né, de transação dentro da aplicação. Eu acho que o próximo passo, a tendência do Pix, é ele limitar horários de transações, porque a demanda aí, o número de golpes através de Pix, de pagamentos eletrônicos, está muito exorbitante, né? Inaceitável, ou seja, qualquer tipo de crime é inaceitável. Mas aqui é uma oportunidade que o cara tem de pegar uma vítima e forçar ela a fazer as transações, né? Agora que estão limitadas as transações, provavelmente o Banco Central vai ter uma conduta ou um tipo de alinhamento com as forças de segurança para poder ver o que pode ser feito, ok? E mais recentemente, não do ponto de vista de golpe, mas uma notícia que não sei se para muitos já é
já é jornal de ontem, mas o Banco Central, eu vou voltar aqui na nossa apresentação. Vocês me veem? Sim, Me veem? sim. Então, recentemente eu participei, né, de um webinar do Banco Central que está sendo criado o real, a criptomoeda do real, né? O Banco Central está desenvolvendo, estudando a criação de uma moeda de criptografia, né? Uma moeda oficial, tal, com lastro e com segurança, e foi discutida essa possibilidade. Já está bem avançado. Inclusive, o Banco Central lançou um edital para sugestões e propostas para o desenvolvimento dessa criptomoeda nacional, né? Então, a gente tem uma gama de coisas para explorar, para falar. A gente poderia ficar aqui falando horas a respeito de cada tema, mas eu gostaria agora de ver as perguntas, de ver as sugestões dos participantes, ou mesmo curiosidades que a gente possa falar aqui e não ficar um monólogo, né? Então, vamos Tem aí. um comentário aqui A Márcia, da Marisa. Vou pesquisar a sobre. Márcia Silva. Márcia, desculpa. Eu vou pesquisar sobre inteligência da informação. Que live maravilhosa. Deixa eu ver se ela. Professor Cícero, você acha que em relação à cibersegurança é mais assertivo investir em educação para a prevenção de futuros problemas ou ter que ser financeiro? Deu para entender a pergunta? Então, Márcia, sabe o que acontece? Essa questão de você falar assim, ó, tive a minha empresa invadida por hack. Os meus dados estão inseguros. Então, se você souber que o seu banco, por exemplo, ou a rede de lojas que se você costuma comprar pelo comércio eletrônico, você vê que é insegura, você jamais vai comprar lá. Então, você vai ter aí, você vai perder cliente, você vai perder credibilidade no mercado. Mas, atualmente, as empresas estão fazendo uso de uma cultura de segurança digital. Então, particularmente, eu pouco entro em redes sociais. Quando eu entro em rede social, é numa rede profissionalmente, ou para fazer alguma pesquisa, para ver a quantas anda o mercado de novas ferramentas. Então, hoje é muito comum você disponibilizar sua vida pessoal nas redes, e existem criminosos especialistas em fazer a captação dessas informações para uso indevido. Eu entendo que as escolas têm que falar sobre prevenção de uso de dados. Você tem um público cada vez de faixa etária menor, as crianças que elas estão aí horas no celular, então elas são, vamos dizer assim, alvos fáceis para os criminosos, principalmente com relação a assédio e pedofilia. Então, tudo isso é importante você fazer de uma maneira preventiva, fazer política de educação preventiva, mas uma cartilha simples, uma cartilha que seja fácil de ser entendida pela criança, de uma maneira lúdica, pelo idoso, que também sofre muito com isso. Então, as empresas têm que pensar de uma maneira cooperativa com seus usuários finais, porque um cliente que recebe um prejuízo ou um ataque, o banco vai ressarcir. Agora, 100 clientes, 1.000 clientes, 10.000 clientes, aí já é um problema enorme, né? Então, você tem acionistas que estão vendo isso, né? Então, é importante investir em educação preventiva, porque nem tudo você pode compartilhar em rede social e deixar vulnerável, né? Professor, Ela também pergunta aqui sobre inteligência da informação. Se fala muito, Márcia, de inteligência artificial, né?
mas também você tem a inteligência de uso de informação, que eu costumo falar também em algumas palestras, principalmente para instituições de universidades, que fala do uso da informação, né? A literatura é um pouco restrita, né? Se você vai encontrar assuntos mais confiáveis de instituições acadêmicas, né? Instituições do Estado também, porque, como eu falei, a inteligência ela era muito usada em órgãos de governo, historicamente falando. E hoje não, esse conceito de inteligência e contra-inteligência você encontra em instituições financeiras, instituições comerciais, industriais, né? E é um assunto muito legal, muito interessante, né? E aí? Professor, uma pergunta relacionada com o que ela perguntou. Quando você está entrando num site, num bank da vida aí, ou no e-commerce, a responsável pela informação e pela segurança daquele site, obviamente, é que é da instituição. Aonde é que vai, até onde vai a responsabilidade da instituição e a responsabilidade do usuário? Porque a gente tem a nossa também, né? Olha, você sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados fala sobre isso, né? Os bancos, principalmente, eles investem muito em segurança. Então, eles têm um ambiente de TI super seguro. Agora, a vulnerabilidade está no usuário. O descuido com a senha, o uso da senha de maneira compartilhada, né? Algumas situações, o banco fala, olha, você tem que preservar os seus dados. Então, por isso que a gente falou aqui de uma campanha publicitária de prevenção e cuidados com seus dados bancários. Não só os dados bancários. Se você deixa seu CPF fácil, que hoje é comum você ver seu CPF em tudo quanto é lugar, isso gera problema para a instituição e um prejuízo para você, porque você vê que nem todas as vezes os bancos são obrigados a ressarcir, né? Dependendo do grau de uso indevido dos seus dados, o banco não pode se responsabilizar se você compartilha a sua senha dentro de uma rede social. Não dá, né? Também é o seguinte, a prática desses crimes, os criminosos, em formação de quadrilha, o que eles fazem? Eles pegam pessoas que alugam ou emprestam o CPF para receber um PIX, para receber depósitos bancários, e eles dão lá um dinheiro. Eles pegam 10 mil reais dentro do golpe. E aí eles passam para o dono do CPF R$ 1.000, R$ 1.500. Então, é formação de quadrilha, né? É coautoria de crime. Então, esse tipo de crime funciona dessa maneira. Agora, o usuário final também que tem que ter orientação, campanhas publicitárias em jornais, né, nos sites, falando da importância da segurança do uso da informação. Nem sempre os bancos têm culpa do que aconteceu, né? Os bancos também são vítimas, né? Os bancos também são vítimas. Então, é importante a consciência popular de que não é bacana você expor todos os seus dados aleatoriamente, de maneira indiscriminada. E esse conceito hoje não tem, né? Não tem. Você vê contas bancárias clonadas, você vê dados de CPF usados indiscriminadamente, né? Precisa ter essa preocupação. Eu acho que campanhas publicitárias em que o banco possa colocar no site ou mandar através de aplicativos seguros, né, que o banco possa falar, olha, preserve os seus dados, tenha cuidado, né? Não passe suas informações para qualquer um por telefone, né? Quais informações o banco jamais vai pedir para você. Então, isso tudo tem que ser feito. Você vê que muitas das vezes
você é pego distraído. Às vezes você toma um golpe desse por distração, né? Você fala, opa, peraí, não prestei atenção. Os idosos também são alvos fáceis, né? Porque os idosos, às vezes, não tem muita ambientação dentro do meio digital, né? E hoje tudo está ficando digital, né? Não tem mais nada que você vê que não tenha um aplicativo de entrega, um aplicativo de compra, reserva de viagem, por aí afora, né? Então, é uma gama de coisas que a gente poderia ficar falando aqui uma noite inteira, né? Perfeito. Bom, professor, o papo está muito bom. Nós até excedemos aqui o nosso horário, está 12 minutos. Se por acaso alguma empresa ou alguma pessoa física quiser contratar um workshop, uma palestra, como é que ela tem que fazer? Entre em contato com a gente, que a gente vai fazer aí uma apresentação, uma palestra, né? Uma palestra preventiva e orientativa para a instituição acadêmica, uma instituição que tiver interesse em saber mais disso, a gente está à disposição, né? Só dar um contato que a gente tem aí o LinkedIn, né? A gente pode combinar o que for de interesse da instituição. E no caso, por exemplo, numa empresa que se interessar em fazer algum tipo de trabalho de verificar como é que está o ambiente, como é que é o procedimento? É feita uma avaliação prévia? Qual que é o processo, né, para que quem está nos ouvindo saiba como é que tem que proceder? Em linhas gerais, você tem que primeiro saber que tipo de instituição é, em que ambiente ela atua, saber o público interno dela, fazer um levantamento de dados para saber se as redes e se o ambiente de TI dela tem vulnerabilidades, precisa fazer um estudo inicial, verificar se já teve algum incidente em que ela não reportou às autoridades ou aos órgãos competentes, né? Que isso não é óbvio, a empresa não quer tornar isso público, e é feito um estudo inicial, né? E depois um levantamento de dados, uma consultoria mais detalhada para manter o ambiente seguro, né? Isso são etapas que são feitas de acordo com cada necessidade e de cada tipo de ramo de atividade, né? Mas é possível fazer, sim. Perfeito. Bom, Ok. bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. Eu gostaria de agradecer a sua presença, professor. Bastante produtiva a live, bastante informação importante, né? Muita informação também, mas muita informação importante. A gente, principalmente pessoa física, né? A gente, vamos dizer assim, dá bobeira em algumas coisas e acaba levando alguns prejuízos que poderiam ser evitados, né? Eu gostaria de abrir para você fazer a sua falação final aí, a gente encerrar, e eu tenho só a agradecer a sua presença aqui e a gente se preparar para outras aí no futuro, tá bom? Fica à vontade. Eu quero agradecer o convite, estou à disposição de vocês, sempre que alguém tiver interesse no assunto, estou à disposição. Dizer que o importante hoje é você ter um cuidado maior com suas informações, com seus dispositivos de acesso à internet, às redes, e não existe um ambiente 100% seguro, né? 100% seguro você não tem, você tem que compartimentar suas informações de acordo com aquele ambiente. Então, se está no ambiente profissional, procura não misturar com o seu ambiente pessoal e vice-versa. Procura ter uma rotina de atualização de antivírus, troca suas senhas, algumas coisas simples que você pode fazer, né? Cuidado com algumas coisas que saem na internet. Olha, oferta de emprego mirabolante, seja gerente trabalhando em casa, não sei o quê. Tem alguns golpes que você fala assim, não é possível, no ambiente em que você tem milhões de desempregados, o cara me ofertar trabalhar 2 horas em casa para ganhar 15 mil reais, 5 mil reais. Você tem que sempre ter um pé atrás, né? E ter o cuidado
de que quando aconteça um tipo de coisa, reporte à delegacia eletrônica, registre isso, para que se tenha um acompanhamento que quase sempre esses golpes são da ordem de milhares de pessoas que são vitimadas, e aí você tem por trás quadrilhas, né? Quadrilhas que estão cometendo esses crimes. E no mais é você ficar antenado, conectado, né? Mas com segurança, com preocupação com as suas informações. As suas informações valem ouro, né? As informações valem muito, principalmente para você. Tá bom? Perfeito. Agradeço bastante. Quem Hein? agradece somos nós. Boa noite, professor. Até uma próxima aí. Grande abraço. Né? Outro abraço para você. Falou. Tchau. Tchau.